Aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi me produzir assim todinha, sabe? Ajeitar o cabelo, fazer uma maquiagem, porque hoje eu vou falar dos assuntos que eu mais amo na área da biologia deste mundo. Vou falar da minha amada ecologia, não é à toa que tá cheio de planta aqui atrás, né? Porque tem tudo a ver com o tema, tá bom? A ecologia é considerada uma das ciências mais complexas e vastas. Então, hoje eu vou abordar aqui só alguns conceitos principais e mais abordados dentro dessa área, porque para entender o funcionamento da natureza é necessário ter conhecimento prévio de outros campos de estudo, como genética, evolução, citologia, anatomia e outros campos. Vamos começar com o conceito. A palavra ecologia vem do grego eco, que significa casa. Logia, estudo. Seria o estudo da casa. Mas é isso mesmo. A ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos com o ambiente em que eles vivem. O primeiro conceito, que é de fundamental importância a gente entender, seria o conceito de habitat. O que seria habitat? Habitat é o local onde certas espécies vivem, tá? E esse local é influenciado justamente por fatores abióticos, que são os fatores não vivos, como a luz, a temperatura, a pressão atmosférica, a radiação solar, dentre diversos outros fatores, tá? Um exemplo, o habitat do leão é as savanas. O habitat de Daniele, Casa de Arábia. Outro conceito de fundamental importância, também abordado dentro da ecologia, é o conceito de nicho ecológico. O que seria o nicho ecológico? É o modo de vida das espécies, seu comportamento, seus hábitos, que tipo de alimento eles comem, quem são seus predadores natural, o que é que eles fazem, entendeu? Dentro do ambiente em que vivem. Os conceitos de cadeia alimentar e teia alimentar também têm sua relevância dentro da área da ecologia. O que seria uma cadeia alimentar? Representa uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. Cada organismo vai ocupar um nível trófico dentro da cadeia alimentar. Já a teia alimentar é um conjunto das cadeias alimentares. Só que esses dois conceitos que eu acabei de falar, fica mais fácil de entender quando se coloca uma foto. Então, eu vou colocar a foto de uma cadeia alimentar e também de uma teia para vocês entenderem melhor. Porque só de falar assim não basta, né? Visualizar é bem melhor. Agora, eu gostaria de falar sobre as relações ecológicas que acontecem nos habitats, tá? O que são relações ecológicas? O que seria relações ecológicas? São as interações que acontecem dentro do ecossistema entre as comunidades bióticas, entre os seres vivos. As relações ecológicas podem ser classificadas em relações ecológicas intraespecíficas, relações ecológicas interespecíficas, harmônicas e também tem as desarmônicas. Relações ecológicas intraespecíficas porque ocorrem com organismos de mesma espécie. Já as interespecíficas são as relações ocorridas com organismos de espécies diferentes. Harmônicas é quando há benefícios, né? Ninguém é prejudicado com nada, né? Harmonia me lembra uma coisa boa. Já as desarmônicas é quando alguém vai ter prejuízo, alguém vai ser prejudicado aí. Eu vou dar exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar de uma relação intraespecífica harmônica é a chamada sociedade, tá? São indivíduos independentes, organizados, que mantêm o cuidado com sua prole e a manutenção do grupo. Um exemplo, né? Muito comum, a sociedade das abelhas. E também da formiga, sabe? Às vezes eu parei para observar a formiga e é a coisa mais linda, né? Todo mundo nudozinho, ninguém com olho gordo no trabalho de ninguém, os humanos deviam ser assim também. Tem até a musiquinha que eu aprendi na escolinha dominical, né? A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa a outra carregar. Eu acho muito legal, né? A sociedade das formigas, porque lá é todo mundo bonitinho, fazendo seu trabalhinho, coisa mais linda, a união ali. Outro exemplo também de uma relação ecológica intraespecífica harmônica é a colônia. A colônia são indivíduos associados anatomicamente que repartem funções e são dependentes, tá? Um exemplo muito comum são os corais. A diferença entre sociedade e colônia está no fato de, da sociedade, os organismos serem independentes, enquanto que na colônia eles são totalmente dependentes uns dos outros. Agora, um exemplo de relações ecológicas intraespecífica desarmônica é o canibalismo, tá? Eles é aqueles que se alimentam da sua própria espécie. Isso geralmente ocorre para controlar a população, tá? Mas eu acho que isso no ser humano é uma safadeza, né? Porque eu assisti o caso dos canibais de Garanhuns, né? Eu assisti e para mim isso foi uma safadeza, coisa de gente pirada, né? Só uma curiosidade,
A aranha, ela mata o macho após a cópula. Diga aí que safadeza também. Usou o macho lá só pra trepar e depois matou ele, mano. Que é isso, dona aranha? Outro exemplo também de uma relação ecológica intraespecífica desarmônica é a competição, né? Que é a disputa por território, comida, por parceiros sexuais. Mas eu não poderia citar exemplo melhor aqui de competição do que o próprio ser humano, gente. Sério, é o ser mais competitivo que existe. Existe até competição para saber se o IF continua a mesma coisa. E só para constar, continua assim. Eu acho que nem no reino animal existe tanta competição quanto existe entre nós seres humanos. Pode prestar atenção, eu acho isso um absurdo. Vamos ser igual as formigas ou as abelhas, todo mundo unido, cooperando com os outros. Agora eu vou falar sobre as relações ecológicas interespecíficas, né? Que é as relações de espécies diferentes. Competição, ela pode ser tanto uma relação ecológica intraespecífica como também interespecífica. O primeiro exemplo que eu queria citar se chama mutualismo. Mutualismo é a associação entre duas espécies. Ele pode ser classificado em mutualismo obrigatório, que tem que ocorrer para a sobrevivência de pelo menos um dos indivíduos envolvidos, e o mutualismo facultativo, que é uma coisa espontânea, né? Os indivíduos que se envolvem nessa relação são interdependentes um do outro. Um exemplo de mutualismo obrigatório são os líquens, que é a associação de fungo mais as algas. Pesquisem depois. O mutualismo facultativo também é chamado de protocooperação. Um exemplo é o pássaro palito com o jacaré. Enquanto o jacaré folgadinho ganha uma limpeza de dente, o pássaro ganha alimento. Tem até uma foto que eu vou botar dessa associação aqui para vocês verem melhor. Para quem não entendeu, essa associação é assim, né? O jacaré fica lá com a bocona dele aberta, enquanto o peixe palito vem e come os restos alimentares da boca do jacaré, né? Então, enquanto um ganha uma limpeza de dente, outro ganha alimento. Outro exemplo de relação ecológica interespecífica harmônica é o inquilismo. A palavra inquilinismo me lembra o quê? Inquilino, casa, moradia. E aí é justamente isso, uma espécie que utiliza a outra como abrigo. Um exemplo comum é os pepinos do mar com o peixe-agulha, sabia? Além do inquilinismo, há também o comensalismo, que é uma espécie que se beneficia de restos alimentares das outras. Um exemplo muito comum, muito típico em nosso dia a dia são os urubus. Eles comem restos de presas aí, tudo que você jogar na praia eles comem. E eu acho que a associação do pássaro palito com o jacaré também é um tipo de comensalismo. Agora, sobre as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, o primeiro exemplo é o predatismo, que é um indivíduo que mata o outro para alimentar-se. O exemplo mais comum é nós mesmos, seres humanos, somos predadores naturais, né? Que a gente mata o frango, galinha, boi, vaca, né? Outro exemplo também, serpente que mata o rato. Temos também o parasitismo. No parasitismo, o parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes necessários para a sua sobrevivência. E o parasita mais famoso desse momento que estamos vivendo é ele mesmo, coronavírus. Pois é, esse safado aí. Mas também a lombriga também pode ser um parasita, né? As tênias, solitárias, dentre outros exemplos. Então é isto, pessoal. O vídeo de hoje era para falar de ecologia. Não tudo, né? Porque tem muitos outros conceitos, milhares de outros, né? Mas hoje eu queria abordar só os básicos mesmo. Espero que tenham entendido. E é isto. Vamos ser como as formigas.